Então vamos lá, povo. Montando então a equação das correntes para o nó 2, eu tenho então que a soma das correntes que chegam tem que ser igual à soma das correntes que saem. Então, corrente chegando, eu tenho só essa corrente aqui de 14 amperes, né, chegando aqui no nó 2. Né? Até apaguei a corrente aqui sem querer. Beleza, então, equacionando isso, eu vou ter, então, os 14 amperes aqui que está chegando no nó. Isso tem que ser igual às duas correntes que estão saindo. Bom, está saindo aqui do nó 2 para o nó 1 é essa corrente aqui, então vai ficar V2 menos V1 dividido pelo valor dessa resistência, tá? 0,5, mais, né, essa outra corrente que vai ser então V2 menos V3 dividido pelo valor, né, de 2 ohms. Dá uma limpada aqui para não ficar tudo bagunçado. Né? Então vamos lá. V2 menos V3 dividido por 2. Com isso, né, eu equacionei as correntes que estão chegando e as correntes que estão saindo desse nó. Certo? Então essa é a primeira equação. Certo? Vamos aqui então para a segunda equação, essa equação aqui, talvez desse supernó. Esse supernó, então vai ser o supernó 1 aqui, deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para cima. Esse supernó aqui, ele é um supernó interessante de se analisar. Vejam bem por quê. Essa fonte de tensão está conectada entre o nó 1 e o nó de referência. Tá? Minha intenção é calcular justamente o V1. Como eu tenho a fonte de tensão já conectada no ponto 1 e no nó de referência, eu posso dizer com toda certeza que a diferença de potencial entre o V1 e o valor de referência é o próprio valor da fonte de tensão. Vou escrever isso. Eu estou falando para vocês que a tensão de referência aqui menos o V1 é igual a essa tensão de 12 volts. Portanto, o V1 é igual a menos 12 volts. Mas aqui, mas você não fez a lei de Kirchhoff das correntes, né? Das correntes que chegam nesse supernó tem que ser igual às correntes que saem nesse supernó. Não fiz. Por quê? Porque esse ponto ele está conectado já no ponto de referência. Então, isso sempre vai acontecer quando eu tiver uma fonte de tensão conectada ao nó e ao nó de referência. Então, isso facilita porque eu já obtenho o valor da tensão nesse nó. Então, dizendo de outra forma, sempre que vocês estiverem fazendo uma análise nodal e tiver a fonte conectada, né, no nó de referência, a fonte de tensão conectada no nó de referência, isso facilita, porque vocês não precisam fazer a lei de Kirchhoff das correntes para esse supernó. Esse valor de tensão aqui do nó 1 vai ser sempre o valor da tensão da fonte. Nesse caso aqui em particular, o terminal positivo que está conectado, né, na referência. Logo, o V1 aqui, que está no terminal negativo da fonte, ele vai ser, né, menos 12. Então, igual eu fiz aqui. Tensão de referência menos o V1, né, o positivo menos o negativo, é igual a 12. Portanto, V1 igual a menos 12. Beleza? Esse aí é um adianto na nossa vida, que aí a gente já tem um valor de tensão já definido. Eu não preciso calcular a lei de Kirchhoff das correntes para esse supernó.
certo? Bom, ainda sobrou o último supernó ali para a gente resolver. Vamos colocar ele aqui para cima, para a gente ver o que ele vai virar. Bom, nesse supernó, vou aplicar a lei de Kirchhoff nele. E vou, então, analisar a soma das correntes que chegam igual à soma das correntes que saem. Então, vamos ver aqui quais as correntes que estão chegando nesse supernó. Bom, esse supernó, eu tenho essa fonte de corrente chegando, tenho essa corrente aqui chegando, e depois eu tenho essa corrente saindo e essa corrente saindo. Então, beleza. Então, vamos lá. São as correntes que chegam no nó. Então, chegando no nó, eu tenho essa corrente, e essa corrente vale 0,5 Vx. E eu tenho essa corrente aqui chegando, que vale V2 menos V3 dividido por 2 ohms. E isso tem que ser igual a essas duas correntes aqui que estão saindo. Então vamos lá. Vai ser V4 menos 0, é o valor de referência, dividido por 1. E aqui vai ser V4 menos V1 dividido por 2,5. Essa aqui, minha segunda equação. Pois bem, olha só o que eu tenho aqui agora. Eu tenho uma, duas equações. Essas equações eu tenho uma, duas, três incógnitas. Bom, na verdade eu tenho duas incógnitas porque V1 eu já tenho o valor de V1. Então eu tenho V2 e V3 para descobrir. Do lado de cá eu tenho V2, V3 e V4. V1 é conhecido. Então eu tenho três incógnitas e duas equações. Da onde que eu vou tirar mais uma equação para eu ter três equações e três incógnitas? Bom, eu vou tirar essa equação do supernó, né? Por que do supernó? Porque no supernó, como é uma fonte de tensão, eu consigo falar para vocês com toda certeza que a diferença de potencial desse ponto para esse ponto, né, do mais para o menos, tem esse valor aqui de 0,2 VY. Então, vou escrever essa terceira equação aqui, que é uma equação de tensão, uma lei de Kirchhoff das tensões, onde eu posso falar para vocês que o V3 menos o V4 é igual a 0,2 VY, certo? Resta-nos descobrir quem que é o bendito do Vx e quem é o bendito do Vy, certo? Se vocês observarem na figura, deixa eu limpar ela aqui. O Vx, certo? Ele está aqui indicado. Em cima do resistor de 0,5 ohms. Então o Vx ele vai ser o mais, tá no terminal no nó 2 e o menos no terminal 1. Então o Vx é V2 menos V1. É tensão, então eu não preciso dividir aqui pelo valor do resistor, certo? Eu divido pelo valor do resistor quando eu estou querendo achar corrente. E o Vy? O Vy está indicado aqui embaixo. Quem que é o Vy? Terminal mais está no nó 4, terminal menos no terminal 1, né? No nó 1. Então o Vy é
V4 menos V1. Pois bem, basta eu substituir o Vx e o Vy aqui. E aí eu vou ter 3 equações com 3 incógnitas, certo? Tentem fazer essa substituição e resolver esse sistema, certo? Encontrando o valor de V1, está aqui, o V2, o V3 e o V4, certo? No próximo vídeo eu vou organizar essas equações e montar o sistema linear e resolver, certo? Qualquer dúvida, vão me mandando aí e a gente vai conversando. Falou, pessoal, grande abraço.